Postos que repentinamente aparecem com combustíveis seguem com longas filas e muita confusão na hora de abastecer em todo o país. Durante o 8º dia de greve dos caminhoneiros, alguns postos conseguiram abastecer os reservatórios, mas a maior parte dos locais ofereceu combustíveis apenas a veículos relacionados a serviços essenciais, como viaturas policiais, ambulâncias e carros dos bombeiros. Funcionário de um posto na Avenida Abraão de Moraes, na zona sul de São Paulo, Augusto Cristóvão explica como a operação de abastecimento foi realizada. A gente não consegue atender todos os nossos clientes como a gente gostaria, nós e os demais postos, mas assim, no momento de caos, a gente tem que priorizar o que é mais importante, né? Que é priorizar a segurança pública, os atendimentos emergenciais, de ambulância, de bombeiros, e é essa a nossa intenção, junto com a Polícia Militar, que está organizando toda a parte aqui de logística, de distribuição, de trazer o combustível até o nosso posto, de verificar se todos os veículos que estão entrando aqui pertencem à polícia, se estão descaracterizados ou não. Augusto Cristóvão descartou o abastecimento de veículos comuns no posto da Avenida Abraão de Moraes. Outros estabelecimentos, porém, ofereceram o serviço gerando filas. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, garante que a redução de 46 centavos no diesel, anunciada pelo presidente Michel Temer, será repassada ao consumidor já nesta terça-feira. O que nós garantimos é que o preço na Petrobras vai, acredito que amanhã, a partir de amanhã, se não hoje à tarde, a partir de amanhã, vai estar 46 centavos mais barato. E que assim que os postos forem reabastecidos, eles terão que praticar um preço com esse desconto. Carlos Marum garantiu que o Procon irá fazer a fiscalização dos postos. Em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a Fundação Procon São Paulo informou que desde a última quinta-feira recebeu 986 denúncias de cobranças abusivas em postos de combustíveis. Reclamações pela internet e pelo telefone somaram 305 queixas. A Fundação Procon São Paulo alerta que a fiscalização diz respeito apenas à cobrança abusiva e não aos preços, já que não existe tabelamento. Esse é o problema também, esse é o problema. Agora, o duro que o Carlos Marum não inspira respeito por parte de ninguém. Esse que é o problema. As pessoas não levam a sério. As pessoas riem, dão risada, porque ele virou o porta-voz oficial do governo. Ele pode ter todos os defeitos, mas ele acaba dando a cara a tapa também, né? Ele vai e fala, porque ninguém fala. Então, ele fala. Porque, por exemplo, o Moreira Franco, ministro das Minas e Energia, era para estar à frente. Há quanto tempo a gente não fala com ele aqui? Que ele não atende a gente? Faz muito tempo. Então, quem fala? O Carlos Marum. Aí ele põe a cara para tapa. Quantas vezes falou conosco nos últimos dias? Várias vezes. Né? Mas as pessoas não levam a sério o Marum, porque ele tem um estilo um pouco, vamos dizer assim, não convencional, de dar declarações e tal. E aí a situação vai ficando cada vez mais grave, né? E a impressão que dá é que o governo, é impressionante, é a realidade, está desconectado com o real, com o que está ocorrendo no país. O presidente se pronunciou 2 vezes em rede nacional. Você notava claramente que ele não estava entendendo o que estava ocorrendo no país. Alguns dos seus ministros também não estão entendendo. A questão, volto a dizer, se o serviço de informações do governo tivesse funcionado suficientemente, antes de começar a greve, já teria chamado, mesmo tendo esses problemas de saber quem liderava ou não, tal, mas já poderia ter tomado algumas providências preventivas para que não chegássemos a uma situação de caos próximo à anarquia. Há uma situação em algumas cidades do Brasil, mesmo em São Paulo, alguns relatos que chegam de alguns bairros ou da região metropolitana de São Paulo, que é porque já é anarquia. Aí já a situação ficou incontrolável. E o temor numa situação como essa é que haja um choque com as forças da ordem, né? Que tem, evidentemente, de manter a ordem, e aí haja, de alguma forma, um conflito, um confronto que possa redundar em mortos e feridos e tal. A situação é muito difícil. O governo perdeu o pé da situação e não demonstrou autoridade. Quando você está negociando, você tem de se antecipar ao fato. O problema é que, eu volto a dizer, a questão central passa também pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional, General Sérgio Etchegoyen. Ou ele não obteve as informações e abasteceu o governo suficientemente, ou
O que é até pior, ele tinha as informações, passou ao gabinete presidencial e foram desqualificadas suas informações que anteviam, creio, a gravidade desse movimento antes de iniciar. Agora o movimento foi crescendo e o governo não percebeu. Tanto que Temer foi a Minas, Rio, a reunião do MDB que lançou Henrique Meirelles, sem ver a gravidade do que estava e está ocorrendo no país. E ao mesmo tempo em que a greve ganhou proporções com o WhatsApp, com as mensagens passadas pelas mensagens de WhatsApp, o Waze está hoje pedindo para que os usuários marquem os postos que têm gasolina em meio à greve. Inclusive, quem entra no Waze, quem está se deslocando pela cidade, já consegue ver alguns postos com a indicação de que tem gasolina nos postos. E é interessante notar o seguinte, aos poucos a situação vai voltando ao normal, mas para se normalizar totalmente, aí isso daí vai demorar alguns dias. As filas nos postos, como nós vimos aqui, ainda são muito grandes e o preço ainda salgado.